Olá pessoal, tudo bem? Deus os abençoe. Estamos seguindo aqui com a nossa série sobre as características numéricas da Bíblia, a numerologia bíblica e como a Bíblia é perfeita na sua numerologia. Falamos sobre o número 0 e agora queremos prosseguir falando do número 1. O número 1 é o número da unidade. Deus é um. Deus não é três pessoas distintas, porque uma unidade composta de seres, ela é falha, e Deus não é falho. Por exemplo, a unidade minha com a minha esposa é uma unidade composta. Então é uma unidade que tem falhas, porque é uma unidade de pessoas. Mas Deus não tem unidade de seres. Deus é único. Ele tem manifestações. Ele se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas um único Deus trabalhando em morfe. Veja, eu quero ler um versículo das Escrituras para fixarmos aqui o que estamos falando. Deuteronômio 6,4 diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Veja, isso é a base, o pilar da crença em Israel. Deus único. Veja, e Israel foi quem nos legou a crença no verdadeiro Deus. Se tem uma nação que legou ao mundo a verdadeira fé, é Israel, porque Jesus diz: a salvação vem dos judeus. Eles foi quem nos deixou para nós, Israel, a crença verdadeira, a crença em um único Deus. Quem não tiver esta crença de Israel em um único Deus, pode ter certeza que não irá a lugar nenhum. Não chegará a lugar algum. Veja, quando Ruth falou para Noemi, ela falou assim: onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que Deus era o de Noemi? O Deus de Israel, o único Deus. Isto aqui, Deuteronômio 6,4, é o que Israel crê e tem como base, pilar, um Deus único. Então, Ruth, sendo uma gentia, diz: o teu Deus será o meu Deus, e o Deus de Israel é o meu Deus. Embora sei que Israel não aceitou Jesus como Messias, mas Cristo era Deus expressado em carne humana. Então observe só. Observe como nós temos a crença correta em um único Deus. E no vídeo seguinte nós falaremos sobre isso. Assista com atenção e você verá qual é a nossa crença. Um Deus único que trabalha em morfe. Nós não somos unicista e nem trinitarianos, porque isso são dois extremos errados. Assista o vídeo e você verá como isto vai te esclarecer muitas coisas. Deus te abençoe. Olá pessoal, tudo bem? Deus vos abençoe. Mais uma vez estou com vocês, o irmão Gutenberg. E como estou falando sobre o número 1, então eu quero colocar com vocês hoje uma simples explicação para compreendermos melhor em que nós cremos. Já falei no vídeo sobre a unidade de Deus, que o número 1 é o número da unidade. Veja, e a crença de Israel, a forte crença de Israel que nos legou uma crença verdadeira em um único Deus,
Em Deuteronômio 6,4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Isso é a base da crença de Israel. Veja só aqui, mas eu quero colocar aqui alguns pontos principais para compreendermos melhor. Porque aqui nós temos dois extremos e nós não estamos em nenhum desses extremos aqui. Aqui eu tenho o unicismo, eu não creio nisto, nós não cremos nisto, porque eu não creio que Jesus é o seu próprio Pai. Nós não cremos que se Jesus fosse seu próprio Pai, isso está contrário. Jesus é o Filho de Deus. Ele não pode ser Deus como esse dedo meu polegar aqui da mão. Veja só. Assim, como um dedo, Jesus e Deus, assim como um dedo. Se você pegar seu dedo polegar de sua mão, ou indicador, um dedo aí, e disser, aqui está Jesus e Deus, veja. Então assim, como Jesus sendo seu próprio Pai. O unicismo ensina isto. Não tem como. Isso está contrário às Escrituras. Isso aqui é um extremo e nós não cremos nisto. Jesus é o Filho de Deus. Aqui nós temos outro extremo, que é o trinitarismo. Outro extremo pesado, porque aqui diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Assim são três deuses. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, então eu não sei quem é Deus, porque a Bíblia diz assim: há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Deus é um. Então veja só, este extremo aqui, que diz que chama Jesus de Deus Filho. Onde é que existe esta expressão nas Escrituras? Não existe isso, Deus Filho. Existe Filho de Deus. Isso são expressões criadas por esse extremo aqui, que é contrário às Escrituras. Esse extremo aqui diz que Jesus está na divindade. Onde é que existe isto, Jesus na divindade? A divindade estava em Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a divindade por completa habitou naquele corpo, se comprimiu e habitou naquele corpo, que era o local da sua habitação, era o seu tabernáculo, aquele corpo, Jesus. Então, façamos assim, ó. Isso aqui, corte de sua vida, que vai te levar ao concílio ecumênico. Isso aqui vai te levar à ruína, porque isso é uma doutrina falsa que veio do catolicismo. Isso aqui também, corte, porque Jesus não é o seu próprio Pai. O que dela foi gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus que gerou Jesus. Esse aqui diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Se o Espírito Santo é a terceira e gerou Jesus, então quem gerou Jesus? Foi Deus ou foi o Espírito Santo? E outra coisa, quem gera é primeiro, não é terceiro. Para você ver como isso aqui é falso. Se o Espírito Santo é a terceira, terceiro gera segundo. Então veja só como isso contradiz as Escrituras. Agora você pergunta: em que cremos? Nós cremos em um Deus único, que se manifestou em ofícios maiores. E agora eu vou explicar para vocês como é que é isso aqui. Veja só, nós cremos em um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E o que foi que Ruth disse para Noemi? Onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Quer dizer, o Deus de Israel, que é o único Deus, é o meu Deus. Esta é a crença verdadeira. Esse Deus trabalha em morfe.
O que é isso? Emorfe quer dizer o seguinte: é como um ator que trabalha em um teatro, ele faz vários papéis, mas sendo a mesma pessoa. É uma única pessoa fazendo vários papéis, fazendo várias manifestações, mas uma só pessoa. Assim também é Deus. Trabalha em morfe. Então esse Deus, como Pai, Ele nos criou. Ele criou todo o universo. Ele nos criou a sua família. E Ele estava acima dos homens na coluna de fogo. Um Deus que age acima dos homens, no meio dos homens e está no homem. Lá em Efésios diz isto. Veja só. Então, como Pai, em morfe, veja, um único Deus trabalhando em morfe. Primeira manifestação em Pai, primeira manifestação maior, Pai. Pai é aquele que gera. Então, como Pai, Ele nos criou, criou sua família, criou todo o universo. Então, estava acima dos homens. Aí este Deus, nosso Pai, vendo os seus filhos caídos na terra, no lamaçal do pecado, e condenados à perdição, Ele diz: eu vou me tornar carne, vou habitar no meio dos meus filhos para salvar. O que é que eu vou fazer? Ele criou tanto o óvulo como o germe sanguíneo, fecundou e colocou no útero de Maria, e ali gerou um corpo com o nome de Jesus, que é o Filho de Deus. O local onde este Deus aqui, que é Espírito, Deus que é Espírito, iria habitar e andar no meio do homem. Agora sim, a divindade, que é Deus, estava em Jesus agora corporizada, andando no meio dos homens. Emmanuel, Deus conosco. Por isso, ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque a divindade por completa estava dentro daquele corpo, andando no meio dos homens. Para quê? Para derramar seu sangue, e ao Calvário derramar seu sangue para nos salvar da maldição do pecado. Dívida só se paga com dívida, e o preço teria que ser sangue, porque Eva derramou lá no Calvário. Eva derramou uma gota de sangue. Veja, derramou sangue. Então, sangue teria que ser derramado para libertar, para poder salvar. Sem derramamento de sangue não há remissão, porque o pecado veio através. A gente sabe lá no Éden que não foi por Eva comendo a maçã, mas ela foi desvirginada. E aí nós temos o seguinte: derramou sangue, então teria que ser pago dívida com dívida. Então ele teria que formar um corpo para ele habitar, para poder derramar este sangue. Então esse Deus se manifesta como Filho. Não é Deus Filho. Jesus é o Filho de Deus. A divindade estava dentro daquele corpo. O que as pessoas não entendem é que existe a parte humana e a parte divina. Quando Jesus falava com Deus, era a parte humana falando com a parte divina. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. A divindade estava completa nele. E ele era 100% homem, como este corpo meu aqui. Ele era sofrendo as mesmas dores, as mesmas tentações, todas estas coisas. Então, quando Jesus falava com Deus, era a parte humana falando com a parte divina. O que eles não entendem é isso: era 100% do que eu sou, homem, e 100% Deus. Veja, então ele habitou no meio dos homens para salvar. Depois que Jesus derramou o seu sangue, aquele corpo subiu, sentou no trono, e agora esse Deus em morfe veio em forma de Espírito. Para quê? Para entrar dentro do homem, para estar dentro do homem,
Para quê? Para conscientizar do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O Espírito Santo nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio fazer nos lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Ele veio nos conscientizar, o Espírito Santo, do que fez por nós na cruz do Calvário quando estava em Jesus. Então veja só, é um único que trabalha em manifestações como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não são três pessoas distintas, porque aí você retalha Deus em pedaços. Quando você faz de Deus três pessoas, você o torna limitado, porque ele precisa de uma segunda pessoa e de uma terceira pessoa para realizar sua obra. Mas é um único Deus que realizou toda a sua obra como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ele agiu no passado como Pai, agiu como Filho quando veio nos salvar, e como Espírito ele está agindo agora, que está nos conscientizando de todas as coisas. A unidade de Deus não é composta de seres, de pessoas, porque unidade composta é falha. Veja, eu e minha esposa somos uma unidade composta, e esta unidade tem falhas. Então Deus não tem unidade composta de seres, de pessoas. Isto é contrário às Escrituras. Então aí creio que você tem entendido. Como é que nós cremos? Um único Deus, a unidade de Deus, que trabalha em Morphe. Isso aqui é perca de tempo, é engano, porque Jesus não pode ser seu próprio Pai. Isso aqui também é outro engano, e um engano forte, porque diz que torna Jesus assim, diz Deus Filho, faz de Deus uma unidade composta de seres, e toda unidade de seres é falha. Então, o que você faz? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Além de mim, não há outro Deus. Lá em Isaías diz, há um só Senhor, há um único Deus. A Bíblia diz, Deus é um. Então veja, o número 1 é o número da unidade. Por quê? Porque Deus é um. Deus te abençoe.